Double Frizz. Bem, amigos, para começar, se vocês perceberem, eu coloquei o vidro em cima da mesa com alguns calços de isopor, só para o silicone não vazar e não acabar colando o vidro na parede. E a gente está fazendo isolamento com fita crepe dessa base do aquário, dando desconto de 8 milímetros, na verdade 9 milímetros, que eu sempre deixo 1 milímetrozinho a mais para poder dar o acabamento da cola. Então a gente coloca aí um pedacinho do travamento para ter referência e faz esse isolamento dos quatro cantos da base, para que na hora que a gente faça a aplicação de silicone para colagem de vidro de frente, fundo e laterais, a gente não suje muito o vidro, para depois não ter muito trabalho na hora de limpar. Então a gente promove muito cuidado na junção das quinas, para não deixar uma fita em cima da outra, que depois dá trabalho. Na hora de tirar, vocês vão ver, pode dar algum tipo de trabalho, enfim, o único risco é de contaminar o vidro e ficar sujando muito o silicone. Pois bem, pessoal, observem aí que a base eu fiz toda, e as laterais eu não coloquei o acabamento em cima, o isolamento, quer dizer, em cima, porque não é necessário. Não é necessário porque não vai cola ali, então não tem risco de sujar. Estou aplicando o silicone, onde eu vou colar o fio, o vidro do fundo, e a parte de baixo das laterais. Eu deixo para colar o vidro que fica na frente ou no fundo, tanto faz. Eu deixo para colar por último. Eu deixo para aplicar depois de um tempo. Eu deixo um pouquinho essa cola dar uma secada para facilitar a edita da aquarela. O importante na hora de passar essa cola aí é passar, colocar uma quantidade generosa mesmo de silicone, sem economia, porque depois, se der vazamento, dá um trabalho desnecessário para a gente fazer as correções. Eu nunca economizei silicone e realmente nunca tive esse retrabalho, nunca tive vazamento, depois que eu aprendi, evidentemente, a colar. Acho que depois do meu terceiro aquário eu já não tive mais problema de vazamento. Mas se tiver, resolve. Pois bem, vamos colar agora o vidro que vai ficar no fundo ou na frente, depois a gente escolhe. Olha, fiz um ensaiozinho para vocês verem da lateral, ó. Aí a gente vai passar o silicone bem onde é o corte desse vidro lateral aí, que facilita bastante na hora da colagem. Fiz isso desse lado, vou deixar o vidro aí quietinho. Vou pegar o outro lateral. É sempre importante dar uma ensaiada antes, tá? A gente como não é um quadrado, um retângulo, 50 por 45, né? A gente não colar a parte errada, depois tem que descolar, refazer
acabar perdendo tempo, perdendo material, sujando o vidro todo, enfim. Nesse momento aí a cola resolveu acabar, porque a minha bisnaga estava pela metade, eu esqueci de colocar uma cheia. Nada que demore muito. Troquei rapidinho e vamos dar prosseguimento. Esqueci de cortar aí. Também podia ter cortado essa parte, mas confesso a vocês que eu já estava morrendo de preguiça já de fazer essa edição, porque o vídeo é longo. Mas enfim, tá aí. Já fiz a substituição da cola e vou continuar aplicando nesse vidrozinho aí, nesse vidro lateral aí. É normal depois da substituição aparecerem umas bolhazinhas de ar. Aí ó, preste atenção. Eu vou ali, coloco um pinguinho mais de silicone, não custa nada. E agora vamos para a colagem. Nos vidros maiores primeiro. Vidro grande precisa de 2 pessoas, pessoal. Vidro pequeno não precisa. Não precisa apertar também, como esse vidro é pesado. A gravidade se encarrega do resto. Vidro devidamente alinhado. Vou colar um dos vidros laterais. Reparem que o meu irmão está segurando o vidro maior, ele vai dar uma inclinada para que eu cole o vidro menor no fundo. E agora eu vou colar o outro lado e depois ele chapa. Enfim, dando um acabamento muito bacana. É natural, é possível que possa correr um pouquinho o vidro, desalinhar, a gente pode alinhar na hora, não tem problema nenhum, vai alinhar certo. Agora eu vou fazer a colagem desse lado aí, ó. Preste atenção. Encostei no fundo, na base do aquário, quer dizer, e chapei lá no fundo. Devidamente alinhado, a gente pode soltar que o vidro não cai mais, tá, pessoal? Eu tô passando o dedo aí do lado de fora, mas eu bobeei. Não precisava. Pode deixar, pode esperar secar. Depois vem com estilete ou uma gilete e corta. Isso depois só vai me dar um pouquinho mais de trabalho para promover essa limpeza. Mas nada que não dê para fazer. Na hora que os 4 vidros do aquário estão colados, eu vou dar um reforço. Eu vou dar um reforço em toda a parte que já está colada. É importante ser generoso no silicone, tá, gente? A função desse reforço aí é o seguinte: na hora que a gente coloca o vidro, como a nossa preocupação é sempre alinhar o vidro, é possível que fique alguma passagem de ar. Então, a gente fazendo isso, o risco de ter essa passagem de ar diminui muito, cai consideravelmente. Então, é recomendável que se faça isso para na hora do teste com água não passar trabalho. Não passar trabalho. Então aí, passo o dedo. Esse silicone que sai, esse excesso, não adianta querer aproveitar. Infelizmente é lixo. Eu agora nessa parte eu até tento aproveitar para mostrar para vocês. Não adianta, fica horrível. É um custo desnecessário, uma economia, quer dizer, desnecessária.
Não adianta. A passagem de dedo aí ela é suave, não é para fazer força. Se fizer força, você pode até desalinhar o vidro, o que não vai ser legal, vai dar um retrabalho absurdo. Pronto. Aí, ó, passei mais porque não dá realmente para reaproveitar, tem que ser com a pistola. Enfim, fiz o acabamento com o dedo. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai retirar esse isolamento que a gente colocou. Com cuidado. Por que tem que retirar? Se o silicone secar antes da gente tirar, fica uma porcaria. Vai ficar um monte de resíduo dessa fita crepe aí. Não dá para tirar. Não dá para tirar mesmo. Preste atenção quando eu tiro esse silicone, essa fita crepe, quer dizer, eu puxo na direção contrária ao silicone. E realmente vai dar um acabamento bacana. Essas manchas que vocês estão vendo aí, ó, é pelo lado de fora do vidro. Eu passei o dedo, não deveria. Bobiei e botei depois um retrabalho para limpar isso daí, para deixar de ser trouxa. Mas por dentro tá limpinho, ó. Pra perceber que tá perfeito por dentro. Aí, por que que a gente tem que cuidar para não deixar uma fita no canto em cima da outra? Para na hora de tirar aí, não fazer bobagem, ó. Sai direitinho, ninguém passa trabalho. Aí eu acho que eu deixei colado, para vocês verem a diferença. Não deixei não. Enfim, depois de todo esse isolamento tirado aí, sempre na posição contrária do silicone, tá, pessoal? Para poder dar um acabamento bacana. Aí que eu deixei colado. Olha o retrabalho, sem necessidade. Pois bem, tiramos, colamos 4 vidros e 30 minutos para o silicone pegar uma certa consistência bacana. Agora o vidro da frente. Passei o silicone no vidro da frente, naquele espaço de 9 milímetros que a gente deixa. Vamos chapar ali no fundo. O bacana de se aguardar 30 minutos, tem gente que cola tudo de uma vez e tal. Eu prefiro esperar, porque o aquário fica mais firme. Você não corre risco de desalinhar o vidro do fundo, não corre risco de cair, de ter prejuízo, de quebrar nada. Mesmo esquema. Eu tenho umas fitinhas aí que vocês vão ver eu colocar. Eu e meu irmão vamos colocar na lateral. Eu sou o cara de branco lá, tá? Esse aqui de camisa verde, meu irmão, o Sérgio. Eu coloco essas fitas, a gente coloca essas fitas, esses pedacinhos de fita na lateral, é só pra gente ter a referência de que tá no esquadro, tá certinho. Se alguma coisa andar antes de secar o silicone, ainda dá tempo da gente fazer as devidas correções. Como sempre, depois da colagem, imediatamente após a colagem, aplicação do reforço, para não ter nenhum tipo de problema. Passou o reforço, imediatamente passo o dedo e assim que terminar, a gente não pode esquecer de tirar o isolamento. É tudo igual.
Não tem mistério nenhum. Pois bem, após a retirada de todo o isolamento interno, vamos aguardar mais um pouquinho para ficar um pouco mais consistente e a gente colhe o travamento inferior. Nosso travamento inferior são 4 tariscas dessa daí, que é a medida lá no começo do vídeo. Chegou aí no canto, ó, essa aplicação de silicone. Tem 5 centímetros de largura cada pedaço de vidro. Então eu faço assim, ó, paralelo, 2 linhas de silicone, 2 centímetros mais ou menos, 1 centímetro de distância, quer dizer, uma da outra. Coloco o pedaço do vidro e pressiono bastante. Vocês podem perceber lá, ó, o silicone todo se espalhando. E é só isso aí. Não tem mais o que fazer. Coloquei um cada canto, distribuí as outras duas numa distância mais ou menos bem dividida. 24 horas depois, travamento superior. Eu colo primeiro faceado os 2 pedaços de vidro menores, que para mim é mais fácil, eu acho mais fácil. Quem quiser colar o maior, fique à vontade, eu colo o maior por baixo. E agora eu vou colar o maior. Mesma coisa, um pouquinho de silicone nas pontas para poder amarrar com esse menor. E aí na parte do corte do vidro, nós vamos passar o silicone para poder fazer a amarraçãozinha perfeita. Reparem que ficou umas falhas aí do silicone. A bisnaga estava com uma ar, não sei o que era. Não sei que a bisnaga era nova, mas estava com algum problema aí. Eu corrijo, preencho os espaços e agora vamos colar. Eu coloquei lá no começo 3 tocos de tubo, para calçar aí. Esse aquário é muito grande, eu não quis virar ele não. Tem gente que faz de lado, eu não quis, eu achei que pudesse estourar o vidro, sei lá. Aí eu coloco isso aí. Uso um pedacinho de isopor para calço, se necessário, aí pode fazer pressão, não tem problema. O importante é a gente verificar sempre se está certinho, para não ficar torto, não ficar mal acabado. Então o que eu faço? Eu uso o nível. Está no nível. Como esse vidro é grande, são 2 metros, eu percebi que estava fazendo uma certa barriga e não estava no esquadro certinho. Enfim, esse vazio com barriga, imagina cheia. Então nós usamos essa linha aí, resolvemos usar essa cordinha, tipo corda de varal de seda, para amarrar, para puxar o vidro para o esquadro certinho, para tirar essa barriga e colar no cintamento francês. Tá no nível, resolvemos colocar 3 cordas, mas acabou que uma depois nós tiramos. Não foi necessário. Nós tiramos porque com essa regulagem aí que nós fizemos no vidro, nós julgamos que foi suficiente e não teve problema. Mas enfim, colamos esse lado. Depois de colado, depois desse processo aí, eu vou dar um reforço na parte superior do travamento francês, nessa parte maior aí. Eu vou dar um reforço para poder garantir uma colagem perfeita e a segurança, né? Eu acho que economizar silicone não compensa, porque
de fato é segurança para aparista, e eu tenho certeza que não vale a pena. Pois bem, tá nos quadros direitinho, já verificamos, e agora nós vamos dar o reforço. Dar um reforço aí de silicone para que o travamento fique o mais próximo à perfeição possível. Como sempre, tirando os excessos. Não, infelizmente, gente, não tem como reaproveitar isso aí, esse silicone perdido mesmo, esse excesso. E terminando esse lado aí, eu gosto, como eu já falei, há quem faça tudo de uma vez, eu prefiro esperar. Eu acho que a paciência é o segredo do sucesso. E 30 minutinhos. 30 minutinhos, colei o outro lado da mesma maneira. E agora é aguardar. Como o tempo aqui não está bom, vou aguardar 2 dias, 48 horas. O tempo aqui no Rio de Janeiro não está sol. 48 horas para secagem. E aí, não se esqueça de curtir e acompanhar, gente, nosso canal. Um abraço.